galera do Chácara Kids! Tudo bem, garotinho? Tudo jóia, garotinha? Olha, hoje a nossa história vai ser sensacional. Quem viu a história passada se lembra que eu disse que na próxima história eu ia usar este chapéu aqui, né? Mas antes da gente entrar nessa história de hoje, nós vamos relembrar aquele versículo que está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 13, que eu acho que vocês já decoraram, né? Então dessa vez eu vou falar, vocês já vão falar comigo, na segunda vez vocês vão falar sozinhos, mas é para falar alto, hein? Não é para ficar pensando não. Então o versículo é 1, 2, 3, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3:13. Conseguiu falar? Hã? Ha! Hein, eu quero ver agora. Você vai falar sozinho agora, para falar alto, hein? Vamos lá, ó. Eu vou ajudar só algumas vezes. Vamos lá. 1, 2, 3. Suportem-se as queixas que tiverem, perdoem como Colossenses. Aê! Muito bom, muito bom, muito bom. Se vocês se lembram bem, quem não viu, quem perdeu, procura, pede para o papai, para a mamãe, para alguém ajudar, procura a aula passada, todas as aulas desse mês. A aula passada é a primeira parte dessa aula de hoje. E na aula passada a gente estava falando sobre perdão e a gente estudou uma coisa que diz o seguinte: perdão é decidir, olha só, é decidir que alguém que fez mal para mim não deve pagar por isso, não precisa pagar por isso. É alguém que fez mal para você, não precisa pagar por isso. Aí você fica pensando, tio Enéas, mas é muito difícil, a pessoa fez alguma coisa errada, tem que pagar por isso, tem que sofrer. Ou então você vai pensar, não, a justiça tem que ser feita. Não é isso? Na aula de hoje, a gente vai aprender uma coisa que vai nos ensinar que quando você não perdoa, você perde. Olha que interessante, quando você não perdoa, você perde. Então a gente vai ouvir a história agora para a gente entender no final. Que negócio é esse que se eu não perdoar, eu perco? Então, antes da gente entrar na parte nova, vamos lembrar a história da semana passada. Lembra? Tinha um homem, ele tinha uma propriedade, uma fazenda, ele tinha empregados. Pelo jeito ele era um cara que tinha uma boa grana. E ele tinha 2 filhos. Ele tinha um filho mais novo, que era um carinha meio folgadinho, que gostava de uma vida meio tranquila, não é isso? E ele também tinha um filho mais velho, que era um cara, um cachorro aqui, que era um cara mais sério, trabalhador, junto com o pai, muito bem. Um dia, o filho mais novo chegou pro pai e falou assim: pai, é o seguinte, sabe esse negócio de herança, né, que divide os bens da família e dá pros filhos? Então, eu quero a minha parte porque, eu vou embora. E aí, o que aconteceu? O pai ficou triste, porque aquilo era uma ofensa, porque a herança só era dividida quando o pai morresse. Só que o filho não estava querendo esperar, não. Ele estava falando assim, me dá o dinheiro logo aí que eu quero sumir daqui, não quero mais ver a cara de vocês. E o pai, apesar de ter ficado triste, o pai fez lá uma divisão de bens, de dinheiro e deu dinheiro para aquele carinha. E aí aquele carinha foi embora para um lugar bem distante. E quem viu a história vai se lembrar que chegou lá, ele começou a fazer um monte de festas, a comprar um monte de coisas, tudo que ele queria, que ele achava que era bom, ele gastava dinheiro. E aí chegou uma hora que o que aconteceu com o dinheiro dele? Quem não viu a história semana passada vai ser capaz de adivinhar. Ele foi gastando, chegou uma hora que
isso, acabou. E aí ele começou a trabalhar para um cara lá que criava porcos e ele cuidava dos porcos e ainda por cima, para piorar, olha só. Ai, deu até dó do rapaz, para piorar, como se ele não tivesse todo lascado, sem dinheiro. Uma grande fome chegou naquela região onde ele estava, as pessoas também precisavam de comida, então ninguém ajudava ele. Às vezes ele estava com tanta fome que ele estava lá cuidando do porco, e ele ficava com vontade de comer a comida do porco. Ah, credo, que nojo! E aí um dia então, ele estava lá naquela situação, né? Pensou assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá para a casa do meu pai, vou pedir perdão para ele, vou reconhecer que eu errei, e eu vou falar para ele que é para ele me tratar como se eu fosse um dos empregados, porque lá os empregados têm comida bastante boa, tem lugar para morar, muito melhores do que eu estou aqui hoje. Então eu vou lá para a casa do meu pai. E aí, assim ele foi. E aí, o dia que ele foi chegando, o pai estava lá na porta da casa, olhando ao longe, né? E aí, de longe, ele reconheceu o filho e ele foi correndo, abraçou o filho, beijou o filho, ele deu as boas-vindas, como se o filho não tivesse feito nada errado. E o menino falou: pai, eu errei, eu pequei contra os céus, eu pequei contra o Senhor. E eu nem sou digno, eu não mereço ser considerado seu filho. Me trata como se eu fosse um empregado seu. E o pai, ele ficou tão feliz que o filho voltou, que ele já chamou os empregados: tragam uma roupa para botar nesse menino, que ele tá um fedor, vai dar um banho nele. Tragam uma sandália, coloquem no dedo dele o anel da família. Olha só, ele estava sendo aceito como filho de novo. E aí ele falou assim para um outro empregado lá: olha, sabe aquele boi gordo que a gente está guardando para a festa? Pode matar, porque hoje nós vamos fazer uma grande festa para comemorar que o meu filho voltou. E aí, gente, é que entra o outro irmão, que vocês não ouviram falar dele ainda. Sabe, né, que enquanto o folgadinho aqui, né? O folgadinho aqui, ele fez uma coisa terrível, pediu a herança antes, foi embora sem dar notícia para onde ia, chegou lá, gastou todo o dinheiro, ele não voltou com nada. Esse aqui, ele ficou o tempo todo junto com o pai. Ele trabalhava com o pai. Ele fazia o trabalho junto com os empregados. Ele era obediente. Trabalhava todo dia, trabalhava duro. E nesse dia em que o filho mais novo chegou, que vocês já sabem, né? O pai o recebeu de volta, colocou as roupas novas, sandália, anel da família no dedo e mandou matar aquele, eles falam do novilho, né? Um boizinho que eles estavam preparando para quando tivesse uma festa especial. O pai falou lá para o funcionário: mata aquele boi lá, porque a gente vai comer ele hoje. Este aqui, que é o filho mais velho, estava voltando, sabe de onde? De uma festa? De um passeio? Ou do trabalho? Qual que você acha? Isso mesmo, do trabalho. Ele estava voltando de um dia de trabalho, cansadão, de certo ele estava com dor nas costas, suado, com fome. Estava lá ralando nos campos. Quando ele foi se aproximando da casa, ele percebeu que tinha alguma coisa diferente acontecendo. Parece que tinha música. Ele falou: ué, o que será que está acontecendo? Aí ele chamou um dos funcionários lá, falou assim: vem cá, que barulho é esse? O que está acontecendo?
Sabe o que o funcionário falou para ele? Falou, então, sabe aquele teu irmão mais novo que tinha ido embora? Ele voltou e o seu pai ficou tão feliz que está fazendo uma grande festa de boas-vindas para ele. Vocês imaginam o que o filho mais velho sentiu? Eu vou dar para você chances de adivinhar. Primeiro, ele falou assim, nossa, que ótimo, o meu irmãozinho voltou, que saudade. Segundo, ele falou assim, até que demorou. Terceiro, ele falou assim, o quê? Aquele rato foi embora com o dinheiro, sumiu, agora volta e o meu pai faz festa para ele? Qual alternativa você acha que é, hein? Ele ficou feliz? Ele não ligou muito? Ou ele ficou muito bravo? É isso aí! Se você pensou que ele ficou muito bravo, você acertou. Ele ficou muito bravo. Ele ficou tão bravo que ele nem quis entrar na festa. Você acredita? Ele devia estar cansado, morrendo de fome, podia entrar na festa lá, aproveitar, comer. Não, ele não quis nem entrar e mandou chamar o pai dele. Aí o pai dele vem para conversar com ele lá fora. E ele fala assim para o pai dele, olha, você pode ler isso depois, está lá no livro de Lucas, viu? Capítulo 15. Essa conversa toda, ele fala assim para o pai dele, pai, eu estou aqui trabalhando como se fosse seu escravo. E o senhor nunca me deu nenhum cabritinho para eu festejar com os meus amigos. E agora vem esse meu irmão aí que te ofendeu, que gastou todo o dinheiro. E o senhor aceita ele de volta e faz uma festa para ele. Eu fico imaginando a situação do pai, né? Porque, falou assim, eu vou falar o que para esse menino? E sabe o que o pai falou para ele? Falou, meu filho, você está comigo todo o tempo, você está sempre comigo. E tudo que eu tenho também é seu. Mas hoje nós temos que celebrar. Eu estou com o chapéu errado. É o pai que está falando. Ele falou, nós temos que celebrar, porque esse meu filho que tinha morrido, voltou, estava perdido e foi encontrado. O pai estava tão feliz que ele estava até achando, considerando que o filho dele tinha morrido, porque foi embora, ele não sabia mais do menino. Então ele estava dizendo para o outro filho, esse aqui que estava bravo, né? Que na verdade existia um motivo para eles se alegrarem e que ele deveria perdoar o irmão dele, assim como ele, o próprio pai, perdoou. Aí eu queria que você pensasse um pouco. O que você acha que o irmão mais velho fez? Que ele estava todo bravinho, né? Ele estava lá nervoso, né? Esse moleque gastou dinheiro, agora chega aqui e já vai fazendo festa para ele. Depois dessa conversa com o pai, você acha que ele perdoou o irmão dele, entrou na festa, foi lá, deu um abraço no irmão? Ou você acha que ele continuou bravo, cara feia, e nem foi na festa e nem foi conversar com o irmão, e depois ficou de inimizade com o irmão? O que você acha? É incrível isso, sabe por quê? Na história, Jesus não conta para aquelas pessoas qual foi o fim da história. Ele não diz se o irmão mais velho perdoou ou não o irmão mais novo. E a gente tem que pensar por causa disso. Porque se o irmão mais velho
não perdoou o irmão mais novo, olha só, ele ia ter inimizade com o irmão, não ia conversar com o irmão, ia ficar com uma coisa ruim, negativa aqui dentro, sempre pensando naquilo, com aqueles pensamentos negativos. Ele também ia ficar com raiva do pai, porque o pai perdoou o irmão e ele não. Ele podia também escolher, lembra que a gente está estudando que perdão é quando a gente escolhe, a gente decide que uma pessoa que fez mal não tem que pagar por aquilo. Ele também podia escolher perdoar o irmão, esquecer o que aconteceu e ter uma vida boa, amizade com o irmão, conversa com o irmão, participar da vida do irmão, não ter problema com o pai e com o resto da família. Lembra que lá no começo eu comentei com vocês que a gente ia ver uma história que ia nos ensinar que quem não perdoa, perde. E quando a gente às vezes fica bravo com o irmão, com a irmã, com o colega da escola, com qualquer pessoa, às vezes até com gente que a gente não conhece, a gente fica bravo. A gente não pode, a gente tem que aprender a perdoar, porque quando a gente perdoa, a gente fica tranquilo, com o coração leve. Não é quando alguém perdoa a gente não que isso acontece. É incrível, quando a gente perdoa, a gente tem uma sensação tão boa. E sabe por quê? Porque quando a gente perdoa, a gente está obedecendo a Deus. Ele nos abençoa e Ele põe uma coisa muito boa dentro do coração da gente. Ao contrário, quando a gente não perdoa, a gente fica ruim, a gente fica com um negócio esquisito dentro do peito, a gente fica com inimizade com o irmão, com a irmã, a gente fica meio esquisito com o papai, com a mamãe, com uma outra pessoa qualquer. Fica tudo meio estranho quando a gente não perdoa. Então é muito melhor perdoar. Lembra disso, quem não perdoa, perde. E o perdão, como a gente está aprendendo, é a gente escolher, decidir que aquela pessoa que fez algum mal para a gente não tem que pagar por isso. E lembra que uma das coisas que a gente está aprendendo é que a gente pode confiar em Deus, não importa qual seja a situação. Então, se a gente acha que é uma injustiça, que está errado, a gente tem que confiar que Deus vai cuidar daquilo e que se a gente perdoar, Ele vai nos abençoar. Então essa é a grande lição dessa história que a gente viu hoje, que começou na aula anterior. Se você não viu, veja! E hoje então a gente fecha essa história aprendendo que Deus quer sim que a gente perdoe e que quem não perdoa, perde. Vamos fazer uma oração agora para a gente encerrar? Endireita o corpinho aí, se você está sentado no sofá, todo esborrachado, senta direito agora. Vamos fechar os olhos para a gente fazer uma oração agora. Vamos lá então? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos perdoa, porque o Senhor nos ama tanto que o Senhor mandou Jesus para ser o nosso Salvador. O Senhor mandou Jesus para ser aquele que viveu, que ensinou coisas maravilhosas como essa história de hoje. E através do sacrifício dele, nós podemos ser perdoados pelos nossos pecados. Nos ajude e nos ensine a cada dia a perdoarmos as pessoas, a nos lembrarmos do exemplo de Cristo, para que a gente possa ser pessoas, uma pessoa, um garotinho, uma garotinha, de acordo com a tua vontade, para que as nossas vidas te agradem, Senhor. Nos ajude a sempre perdoarmos as outras pessoas. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Olha, não se esqueça de uma coisa. Eu vou botar o chapéu do pai porque o pai perdoou, né? Perdoar não é fácil,
Lembra disso que está escrito aqui na lição que eu falei para vocês. Perdoar é quando a gente decide, a gente escolhe que a outra pessoa que fez alguma coisa de mal não deve pagar por aquilo. E é só com Jesus no coração que a gente consegue fazer isso, perdoar as pessoas. Então peça para Jesus te ajudar sempre. E quando tiver alguma coisa errada acontecendo, né? Lembra da história e fala, eu vou perdoar, vou fazer essa experiência para ver se esse negócio é bom mesmo. Faça, você vai ver que é muito bom. Tá joia? Deus abençoe sua vida. Até a próxima!